E aí, tudo bem, pessoal? Então, vamos dar início a mais uma aula de microeconomia. Esta é a quinta aula sobre... É a quarta aula sobre concorrência perfeita, né? E a gente vai, então, entender agora os processos de longo prazo. Assim, até aqui a gente viu o equilíbrio, né, de otimização do lucro. Esse equilíbrio é o equilíbrio de curto prazo, ok? E alguma dinâmica em relação a alterações de preço dos insumos e o processo de otimização, como calcular o excedente do produtor, né? E agora a gente vai falar sobre as questões de longo prazo, ou seja, o que acontece com a empresa ao longo do tempo. Essa é o que a gente vai começar a iniciar agora, a nossa temática, em relação à concorrência perfeita, né? A gente vai ver então que essa dinâmica de longo prazo vai ser muito importante, uma daquelas hipóteses que a gente levantou sobre o mercados concorrenciais, que é a hipótese da livre entrada e saída de empresas, vai ser muito importante. Então, claro que as outras hipóteses continuam válidas, né? São firmas tomadoras de preço, existe um número muito grande de consumidores, produtores, ou seja, mercado concorrencial, produto homogêneo, legal, livre de tecnologia e informação. Só que a entrada e saída de empresas, acho que eu mencionou alguma coisa para vocês, é fundamental para a gente entender então o equilíbrio de longo prazo de um ambiente competitivo. Ok? Bora lá então. Então, como eu falei para vocês, equilíbrio de longo prazo da firma competitiva. E como eu tinha dito, no longo prazo a livre entrada e saída de empresas no mercado ocorre conforme a maior ou menor lucratividade do setor. Então, o que vai atrair uma empresa para o setor é exatamente a taxa de retorno daquele setor, ou seja, o quanto ele é lucrativo. Quanto mais lucrativo, rentável for o setor, se quiser pensar assim, maior é o número de empresas interessadas em participar dele. E o contrário é verdadeiro, né? Quanto menos lucrativo e rentável um setor, menos empresas querem participar dele, e dependendo da situação, até mesmo as empresas que ali já estão podem migrar para outra atividade, ou seja, deixar aquele setor. Essa é a ideia da livre entrada e saída de empresas, né? Então, quanto maior a lucratividade, mais atrativos é o setor, e o contrário é verdadeiro. Se o setor apresenta prejuízo, maior será a fuga de empresas desse setor para outros setores. E aí, claro, com outros setores mais lucrativos, a gente vai ver que vai existir algo chamado custo de oportunidade, né, de você se manter nesse setor e por que não investir em outros que trazem maior retorno. Então, aqueles que costumam ter uma maior rentabilidade, claro, acabam atraindo maior número de investimento. Então vamos ver como é que se dá isso na nossa análise gráfica, né? Vamos lembrar então que a gente tem aqui uma receita marginal que é igual ao preço, um custo marginal que ele começa decrescente, sobe crescente, e exatamente quando o preço é igual ao custo marginal, nós temos nossa otimização, nossa quantidade ótima que maximiza o lucro da empresa. Aqui a gente já sabe. Temos o custo médio, e lembrando, né, que o lucro também pode ser definido pela diferença entre o preço e o custo médio vezes a quantidade, ou seja, toda essa região amarela aqui. E isso mostra para nós que essa atividade, então, é lucrativa, ok? Então temos aí uma atividade lucrativa, e exatamente um ambiente como esse é que vai atrair novas empresas para esse mercado. Então, se o preço que existe no mercado cobre os custos, o custo médio, o custo marginal, os custos da empresa, e ainda, além de tudo, dá lucratividade para a empresa, então outras empresas vão se sentir atraídas a entrar nesse setor, ok? Então tá aí a atração de novas empresas para o setor, quando existe então esse gap, né, esse hiato assim, entre o preço e o custo médio significativo, a ponto de dar alta lucratividade para o setor.
E o contrário é verdadeiro, pessoal. Se a gente imaginar um gráfico, né, que a otimização está ocorrendo onde o preço é igual ao custo marginal, mas o custo médio é muito alto, ou seja, é um setor que tem prejuízo, a gente viu que uma empresa pode operar nesse setor, pode, desde que o custo variável médio esteja ainda abaixo ou igual ao preço, né? Se o preço for igual ao maior custo variável médio, a empresa pode continuar nesse setor mesmo com prejuízo, mas também ela pode sair desse setor, afinal de contas, é um setor que não traz retorno e ela pode considerar que não vale a pena ficar nessa atividade, e aí você vai ter o efeito contrário, que é a saída de empresas do setor, ok? Então tá aí, quando o setor apresenta, né, baixa retorno ou até mesmo atividade com prejuízo, ou seja, os retornos não estão se realizando, né? Você não está conseguindo pagar o investimento inicial, talvez o tempo que vai ser pago vai ter que ser muito maior do que esperado. Então, os investidores, ou quem mesmo está investindo já nesse setor, tende a sair dele, né? Então aí a gente tem o fator de saída de empresas. Normalmente quando o preço está abaixo então do custo médio, ou seja, mostrando que a empresa não está conseguindo realizar lucros, né? Ou o lucro que ela realiza no máximo paga a existência da atividade, mas não paga o investimento como um todo, como a gente já viu, né? Então nesse caso a empresa pode sair mesmo antes de ter uma opção dela ficar aqui, né? E considerar que no longo prazo as condições do mercado vai mudar e ela vai passar a ser lucrativa novamente. E outra coisa, né? A gente viu que tem o custo fixo, que já está no mercado, sair dele tem esse custo fixo, né? Que você vai ter que levar em consideração. Por isso que muitas empresas podem se manter, né, no setor, desde que o preço seja maior que o custo variável médio, ou seja, mantenha a produção ativa. Por outro lado, a empresa também pode pensar que exista outros setores que são lucrativos, que vale mais a pena abrir mão e mesmo perder esse custo fixo, ou seja, perder um custo irrecuperável que tem a nossa atividade. Nem todo fixo é irrecuperável. Uma parte do custo fixo pode ser revendida, por exemplo, e abater parte do custo fixo. Então, ou seja, e aí seria uma coisa com os pormenores, né, maiores, com maior especificação, digamos assim, do que seria uma análise do que se vale a pena ou não a empresa ficar. A priori sabemos que ela está se a atividade estiver com prejuízo, ou seja, o preço estiver menor que o custo médio, sabemos que ela está nessa condição de fazer essa avaliação, se vale a pena ou não ficar. Ou seja, se ela está fazendo essa avaliação, então provavelmente vai estar ocorrendo a saída de empresas desse setor quando o preço estiver abaixo do custo médio. Isso vai ser compulsório, a gente já sabe, se o preço também estiver abaixo do custo variável médio. E aí é uma opção da empresa, se o preço estiver acima do custo variável médio, mais abaixo do custo médio, ou seja, ela sabe que não está tendo retorno para cobrir o custo fixo, mas ela sabe que se quiser ela mantém a produção ativa. Então ela tem que avaliar, né, fazer essa avaliação se vale a pena ou não ficar, esperar as condições de mercado talvez mudarem ao longo do tempo, isso pode acontecer, a gente já viu, a demanda desse bem pode se expandir e isso levar a um aumento de preço, levar a atividade a ser rentável novamente, pode ser. Então, pessoal, é essa dinâmica, mas a priori aqui o que a gente quer entender é essa dinâmica. Então, é uma dinâmica de que entram empresas caso a atividade seja lucrativa e de que, ao contrário, saiam empresas desse setor caso a atividade apresenta prejuízo. Então, entendendo essa dinâmica, é que a gente vai entender o que vai acontecer ao longo do tempo com esse setor, com as empresas desse setor, né? E a gente pode entender, então, agora, como ocorre essa dinâmica de equilíbrio de longo prazo. Ok, pessoal, então vamos entender o equilíbrio de longo prazo. Pegando aqui um gráfico em relação ao setor e outro em relação à firma individual, né?
Setor é o agregado, né? Digamos, todas as empresas de setor, todos os consumidores de setor. A firma individual é o que acontece interno dentro da firma, a gente já sabe, né? Então, beleza, vamos lá. Suponha, então, um preço que esteja nesse nível aqui, ok? Ou seja, dado o custo marginal da firma, dado o preço que é gerado lá no mercado, o equilíbrio do mercado, a firma toma esse preço e decide, então, a sua quantidade ótima, né? Individual. Ela vai maximizar o lucro, onde o preço é igual ao custo marginal, e é naquela quantidade ali, Q1, que ela otimiza o lucro. E Q1 maiúsculo é a quantidade total de equilíbrio do mercado como um todo, desse setor. Ok, aí tá até aí tudo bem. Bom, mas aí esse preço aí, se a gente comparar o custo médio, né, de longo prazo da firma, podemos ver então que essa firma apresenta lucro no curto prazo, né? Tá aí. A diferença entre o custo médio e o preço, se essa diferença for positiva, então tem um lucro positivo. Multiplicando pela quantidade, temos todo esse retângulo aí de lucro econômico positivo. Então, o que acontece se isso for o que estiver operando? A gente sabe, então, que o lucro, como a gente viu anteriormente, ele atrai, então, novas empresas para esse setor. Se existe esse lucro, ele é um lucro extraordinário. A gente vai ver o que é isso, ou seja, é altamente rentável essa atividade. Vale muito a pena, então, outras empresas virem e investirem nela. Legal? Então está aqui, empresas vão entrar nesse mercado, empresas entrarão no mercado. E o que acontece quando novas empresas entram no mercado? Elas vão entrar, elas vão produzir, né? Vai ter mais empresas produzindo. Se vai ter mais empresas produzindo, ao longo do tempo, a entrada de novas empresas gera um aumento da oferta. Claro, vai ter novas empresas maximizando o lucro, colocando uma quantidade lá que lhe dá o lucro máximo possível. E uma quantidade positiva significa uma oferta maior, porque a oferta do setor é o somatório de todas as quantidades ofertadas individualmente, como a gente já viu. Então, mais empresas, mais oferta, e a gente tem uma expansão da oferta. E uma expansão da oferta, se a demanda não se alterar, o que significa? Bom, nessa altura do campeonato você já sabe, né? Significa uma queda do preço. E uma queda do preço, por sua vez, significa uma redução da taxa de lucro da própria atividade. Então, é essa dinâmica que vai ser importante. Entrando novas empresas, temos um deslocamento da oferta e um achatamento da própria taxa de lucro com a queda do preço. É essa a dinâmica que eu vou mostrar no gráfico agora. Então, a oferta se expande, achata a taxa de lucro e pá, ela pode deixar de existir naquela quantidade de equilíbrio ali. Por quê? Porque aí não vai ter mais entrada de novas empresas, se a taxa de lucro tender a zero. Ok? Entendendo por esse lado o que aconteceu, podemos avaliar o outro lado. Da empresa, em vez de lucro, está apresentando, né, a atividade, a empresa individual pode estar apresentando prejuízo. Vamos ver então. Vamos lá. Supõe então que o equilíbrio está aqui embaixo. E nesse caso, se esse equilíbrio de mercado estiver ocorrendo, o preço vai bater no custo marginal abaixo do custo médio, como a gente já viu. Então a nova quantidade de equilíbrio do mercado é Q2. Vamos supor que o novo preço dá uma nova quantidade para a empresa individual Q2 minúsculo, onde ela está maximizando o lucro. Bom, como está abaixo do custo médio, então temos uma região de prejuízo, né? A gente pode chamar de prejuízo de curto prazo. Nesse caso é o contrário, é aquilo que a gente já viu. Claro que se o preço estiver abaixo do custo variável médio, só para lembrar, a empresa está fora, não tem oferta, mas vamos supor que não, que ainda aí ela esteja dentro desse parâmetro, ou seja, acima de custo variável médio. Aí nesse caso, pessoal, mesmo assim algumas empresas podem optar a sair desse setor e ir para outro setor que seja mais rentável, né? Ou simplesmente decidir não operar mais aqui. E empresas que saem do mercado também têm uma dinâmica, que é uma oferta menor desse bem que vai existir nesse mercado. Tem menos empresas produzindo nesse mercado. Então a saída de empresas, pessoal, que é o que vai acontecer quando temos uma taxa de lucro negativa,
ou prejuízo, se preferir, mas aqui pode ser lido também como uma taxa de lucro negativa, as empresas passam a sair desse setor. No momento que elas passam a sair desse setor, é uma quantidade menor que é produzida nessa atividade, ou seja, a oferta vai se reduzir. Com a oferta reduzindo e mantendo a demanda, mesmo nível de demanda constante, aí a gente tem um aumento do preço. Isso aí essa questão do lado do setor é mais fácil de analisar, porque é uma questão lá de introdução à economia, o micro 1, que é a análise pura de equilíbrio de oferta e demanda. Então, retraindo a oferta com a saída dessas empresas, vai aumentar o preço, um novo preço de equilíbrio maior, e isso vai reduzir o prejuízo. Aumentando o preço, então passa as empresas a ter um retorno ainda maior, reduzindo esse ato de prejuízo aí, até um limite de que não ocorra mais o prejuízo. Então essa é a dinâmica que vai dar. Quando o preço aumenta, reduz então essa margem de prejuízo. Legal? Até a quantidade de equilíbrio novamente. Já dá para imaginar que essa quantidade de equilíbrio é onde a gente quer chegar, a quantidade de equilíbrio de longo prazo. Mas ela pode ocorrer tanto pelo lado da empresa ser rentável, quanto pelo lado da empresa ter prejuízo. Porque ambas têm, digamos, dinâmicas diferentes, mas que levam para o mesmo caminho. Uma é a entrada de novas empresas, no caso de ser rentável, que reduz preço, reduz margem de lucro. E outra é a saída de empresas em caso do lucro ser negativo, de elas apresentar prejuízo, não ser rentável. A saída dessas empresas reduz a oferta, aumenta o preço e torna novamente rentável a empresa. Mas que essa dinâmica vai até onde, então? Bom, para saber isso, vamos supor uma oferta de longo prazo, que é onde vai parar, no final das contas, esse equilíbrio e considerando essas dinâmicas. Bom, vamos colocar aqui esse preço de equilíbrio aqui, ele vai bater bem aqui, nesse ponto, e esse vai ser a quantidade de equilíbrio de longo prazo. E que ponto é esse? Tanto o caso da queda de preço, quando é lucrativo o setor, quanto o aumento de preço, quando traz prejuízo, ele só para quando o preço é igual ao custo médio. Porque quando o preço é igual ao custo médio, pessoal, tu não apresenta mais taxa de lucro positiva e não apresenta mais de taxa de lucro negativa. Ou seja, tu não é nem rentável, mas também não apresenta prejuízo. Então não há forças de entrada e saída de empresa. Então, pessoal, por isso que a gente diz que esse é o equilíbrio. Quando o preço é igual ao custo médio, não há incentivo nem para entrar em empresas, nem para sair em empresas. E esse é o equilíbrio de longo prazo. Vejam que também é igual ao custo marginal, porque as empresas continuam maximizando o lucro do preço igual ao custo marginal. Mas como o preço é igual ao custo médio, qual vai ser a taxa de lucro? A taxa de lucro é zero. E aí, nesse momento, o cara se pergunta, nossa, não estou entendendo esse negócio. Taxa de lucro zero? Pessoal, vai explicar melhor. Mas a taxa de lucro, no caso, é a taxa de lucro econômica. E eu já vou fazer essa distinção da taxa de lucro contábil. Mas a ideia é que não há incentivos nem para entrar novas empresas, nem para sair. As que ali estão têm incentivo de permanecer inalteráveis. Por isso que é um equilíbrio estável e de longo prazo. Para quem não entendeu, eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo agora no gráfico. Então esse é o nosso equilíbrio de longo prazo, quando o preço é igual ao custo médio, que é exatamente no ponto em que é igual ao custo marginal, o que significa que é o custo médio mínimo, a gente já viu isso na aula passada, mas eu vou retomar aqui. Então o preço é igual ao custo marginal, que é igual ao custo médio. E taxa de lucro econômico é zero, o lucro econômico é zero. E mesmo que venha ter uma dúvida, que eu sei que mas como assim? Então as empresas vão no final trabalhar para ter lucro zero? Não, esse é um equilíbrio de longo prazo. A taxa de lucro tende a zero. E é natural isso. E por tender a zero, é o lucro econômico. O lucro econômico, pessoal, vou fazer essa distinção, é um lucro extraordinário. Você consegue cobrir todos os seus custos e até mesmo tem um lucro contábil aí positivo. Só que ele não é um lucro que vai superar outras atividades. Então, por isso que você, ou melhor, as empresas vão se manter nesse patamar. Ok? Eu vou melhorar essa explicação, mas a ideia é essa, que não é que não há rendimento, não há nenhum rendimento extraordinário aqui. O lucro econômico, a gente está falando daquela região lá amarela, que é rentável, é porque é um rendimento extremamente alto a ponto de atrair novas empresas.
Quando a gente fala do lucro econômico zero, existe um lucro econômico, um lucro contábil das empresas que elas estão tendo, mas que não é tão assim diferente do que o normal no mercado de outras atividades que se possa exercer. Então, ela é um lucro econômico que a gente pode dizer zero, porque há outras atividades que você poderia estar investindo ou não. Então, se manter nessa é uma opção por uma comodidade de custo, de movimentação, vale a pena você se manter em algo que você já produz e faz bem. Então essas empresas aqui, a gente vai ver que um número tal vai comportar esse mercado e vai ficar ali. Então esse é o equilíbrio de longo prazo, pessoal. Ok? Onde o preço é igual ao custo marginal, custo médio e a taxa de lucro econômico é zero. Vamos ver novamente esse gráfico, considerando então quando as empresas, ou melhor, o mercado apresenta outras ofertas, que não é de longo prazo, que não está em equilíbrio. Ou seja, um preço acima do preço de equilíbrio, a gente sabe que existe então um lucro econômico positivo, que é o lucro de curto prazo, o preço está acima do custo médio, vejam que ele ainda bate lá no custo marginal, e um preço P2, como vocês podem ver no gráfico, que está abaixo do preço de equilíbrio, bate lá no custo marginal e está bem abaixo também do custo médio. E ele causa prejuízo. Bom, pelo lado do lucro econômico positivo, você tem atração de entrada de novas empresas, o que vai fazer a oferta se expandir, da oferta de longo prazo. E pelo lado do prejuízo, ou lucro econômico negativo, se preferirem, vai ter saída de empresas, e essas empresas saindo vai retrair a oferta até o equilíbrio de novo. Então, por isso que o equilíbrio de longo prazo acaba sendo estável. E ali não tem nenhuma força para entrar ou sair empresas, porque não há um lucro extraordinário e nem um rendimento abaixo, né, do mercado, ou um prejuízo, digamos assim. Então, vamos lá. A dinâmica é essa aqui, a tendência é ou achatar o lucro ou reduzir o prejuízo até o equilíbrio de longo prazo, onde o lucro econômico é zero. Tá aí. Então, não existe incentivos para empresas entrarem ou saírem quando o lucro for zero. Então, o equilíbrio em concorrência perfeita de longo prazo, pessoal, o lucro é zero. Essa é a ideia. E o preço, então, vai ser exatamente igual ao custo médio mínimo. Ou, se preferir, só preço igual ao custo médio. Mas como ele vai ser igual ao custo marginal, e o custo marginal só é igual ao custo médio quando o custo médio é mínimo, então, por natureza, o preço vai ser igual ao custo médio mínimo. É algo que a gente até já viu na aula passada. Não o equilíbrio de longo prazo, mas a ideia de custo médio mínimo. Bacana? Então tá aí, preço igual custo médio mínimo. Este é o equilíbrio de longo prazo das empresas. Bacana? Essa é a ideia. A ideia de equilíbrio de longo prazo. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deu uma lida na literatura, tudo mais, mas é isso aí. Mas vamos tentar esclarecer um pouquinho mais essa questão de lucro econômico zero, que talvez isso é que fique um pouco mais pendente. Então tá aqui, lucro econômico versus lucro contábil. Vamos ver então o que é isso, qual é a diferença disso. Apesar de ponto intuitivo, o lucro econômico zero não significa que a empresa não tenha lucro contábil, como eu falei para vocês. Ou seja, o nominal, o lucro lá aparecendo mesmo. Mas por que isso? Porque o lucro econômico leva em consideração os custos de oportunidade. E os custos de oportunidade é o que é isso, pessoal? É você avaliar outras opções, ok? Que podem dar retorno também. Porque quando você investe nessa opção, nessa empresa, dessa atividade, você está deixando de investir em outras empresas ou outras atividades que também lhe dariam retorno. Então é um custo, você está abrindo mão disso. Só que ele não é contábil, né? Você não está botando isso, olha, eu deixei de operar em tais e tais setores. Não, não é possível até. Mas é assim um custo de oportunidade, de você deixar de investir. Se esse setor ele era tão lucrativo, o lucro econômico dele é tão positivo, a ponto de, a priori, você avaliar que nenhuma outra atividade vai dar um retorno tão bom quanto essa, então a gente pode dizer que existe um lucro econômico positivo, porque ele cobre, inclusive, os custos de oportunidade.
Ou seja, pessoal, é por isso que eu disse para vocês que esse lucro, então, seria o que se chama, alguns economistas, de lucro extraordinário, o lucro econômico, porque ele está acima do que é o padrão das demais opções, então, cobrindo os custos de oportunidade, essa é a ideia. Mas olha só, mesmo que ele não cubra oportunidades, ele não cubra outras atividades que você poderia investir, outras oportunidades que você teria rendimento, poderia botar numa carteira de investimento e não fazer nada e ter aquele retorno, você está abrindo mão de fazer isso, só que se ele não cobre isso, dá mais ou menos isso, então quer dizer que ele te dá um lucro econômico, mas ele não está sendo extraordinário, ele poderia ter feito outra aplicação que lhe daria mais ou menos esse retorno também, e essa é a ideia. E é mesmo quando você está em prejuízo, como eu falei para vocês, e você consegue manter a operação, né, lá, o custo médio, o preço está abaixo do custo médio, mas acima do custo variável médio, quer dizer que pode ser que outras atividades até dão algum retorno maior que esse, mas você opera nesse, como eu falei, mesmo tendo um lucro, porque o lucro é contábil, você está pagando seus custos e tudo mais, mas não está pagando o seu custo fixo, o seu investimento inicial, e tem outras atividades que estão, naquele momento, dando um retorno maior, mas você não quer abrir mão de ter que vender tudo e ir para outra atividade. Então, ou seja, é normal, então, que tenha aquela ideia de lucro negativo, que eu falei prejuízo, mas não é prejuízo, né? É um lucro econômico negativo. Mesmo assim, o contábil está positivo, mas não está maior que outras atividades. Esta é a ideia. Agora eu resumi bem para vocês, mas vamos dar mais um exemplo. Então, o custo de oportunidade ocorre quando a empresa tem a possibilidade de avaliar outras oportunidades de investimentos, né? E o custo de oportunidade é aquilo que você deixou de ganhar por não aplicar nesses outros investimentos e aplicar nesse. E é puramente visão do economista o custo de oportunidade mesmo. Porque ele é não tangível praticamente. Até pode ser tangível, se botar isso no papel e tudo, mas não vai botar na planilha contábil interna da empresa, que ali vai estar só o que você está ganhando com essa atividade. Tá? E você pode avaliar externamente o que poderia ganhar e outras. Então aí entra o econômico, né? Bacana. Aí tem um exemplinho mais à frente aqui, que é esse aqui, ó. Então vamos lá ver o exemplo. Imagine então um fazendeiro que investirá R$1 milhão. Quanto? R$1 milhão. Brincadeira sem graça essa, né? Mas bacana, só para ver se vocês estavam acordados aí. É legal quando tá ao vivo para ver a cara das pessoas. E infelizmente não é possível. Mas é isso aí, ele investirá R$1 milhão. Hoje até, há um tempo atrás até era, nossa, hoje em dia R$1 milhão, é uma grana ainda, né? Mas... E aí? Então esse fazendeiro pode investir na sua fazenda, esse R$1 milhão, e o retorno líquido, então, contábil, vai ser de 80 mil. Esse é o lucro que ele tem, contábil. Ele tem lá 8%, né? Vamos supor, uma suposição daquilo que investiu lá, R$1 milhão, é isso que ele tem no final de um ano, vamos supor. Então tá aí. Agora, caso ele investisse em poupança, deixasse R$1 milhão lá por um ano, poupança é pouca coisa, mas vamos supor, né, em torno de 50 mil anuais ele tira da poupança, em torno disso. E além disso, ele ocupasse o tempo dele em vez da fazenda, em alguma outra atividade, que um ano lhe rendesse no bruto ali uns 30 mil, tá? O bruto, que eu digo, pode ser no líquido também, então faz. 30 mil, então o que acontece? Ele tem, afinal de contas, um retorno de 80 mil se ele fizer outra coisa, botar o dinheiro na poupança e for trabalhar em outra atividade, o somatório vai estar em torno de 80 mil. Então esse é o custo de oportunidade. Olha, eu posso aplicar na fazenda e ter 80 mil de lucro, na minha própria fazenda, na fazenda dele, já que ele é um fazendeiro, ou fazer isso. Esquece a fazenda, bota o dinheiro em outra, lá no setor financeiro, na poupança. É óbvio que hoje em dia ninguém vai fazer isso, né? Mas vamos supor, só para facilitar, que ele bota na poupança e ganha ainda 30 mil. Só um minuto.
gastando 30 mil trabalhando em qualquer outra coisa. Aí dá 80 mil. E aí vocês podem ver, fazer um cálculo simples para ver que o lucro econômico dele, que é o lucro contábil menos o custo de oportunidade, é zero. O lucro contábil é 80 mil da fazenda, menos aquilo que é o custo de oportunidade de fazer outra coisa, botar o dinheiro na poupança e trabalhar em outra atividade, que é 80 mil também. Então, 80 menos 80 é zero. E mesmo assim, ele, obviamente, vai investir na poupança. Mas o lucro econômico é zero? Sim, mas o contábil ainda é positivo, ele ainda tem rendimento. Só que avaliando as outras possibilidades dele, ele não tem nada em que ele ganha mais que isso. Que aí sim poderia atrair o investimento dele. Então, ali ele pode ser indiferente e manter a fazenda. Ou até mesmo poderia ser negativo, no sentido de talvez ele ganhasse mais, botasse em outras carteiras que não, obviamente, a poupança. Em um ano ele tem um retorno maior, mas ele ia avaliar que não, mas é a fazenda e coisa e tal. Eu acho que ela ao longo do tempo pode me dar um retorno melhor, aquilo que a gente já viu, né? Então é essa atividade que eu vou manter os investimentos, tá? Mesmo que a taxa de lucro seja econômica, lembrando, negativa, mas ainda tem um contábil positivo e mantém a atividade produzindo numa boa. Agora, quando que está abaixo do custo variável médio? Bom, aí quando ele não cobre, aí o contábil é negativo, ele não está cobrindo o investimento que eu estou tendo. Eu estou botando 1 milhão e está saindo 950 mil. No final, estou tendo realmente um prejuízo que não vale a pena. Esta é a ideia. Bacana? Então está aqui o lucro econômico zero e mesmo assim o fazendeiro investirá na fazenda. Beleza? Mais ou menos beleza? Isso aí. Ok, pessoal. Então aqui tem um exercício, né? Retirado da lista também. E que eu quero que vocês façam. Então temos aqui uma equação de custo total, ainda uma equação quadrática, preço fixado de 50. Então no item A, qual a quantidade que maximiza o lucro? Vocês têm que achar o quê? Aí é fácil, né? Qual é a quantidade que maximiza? Bom, é aquela quantidade onde o preço é igual ao custo marginal. Partam disso e vocês vão encontrar facilmente a quantidade. Ótimo. Qual a magnitude desse lucro? Pega essa quantidade e joga numa função lucro, que é receita total menos custo total. O custo total está aí, a receita é preço vezes quantidade. Simples também. C. Considere que o custo variável de longo prazo é dado pela equação, essa que está aqui, aí é uma equação quadrática, podem ver? Qual a quantidade e o preço de longo prazo? Longo prazo, então em cima daquilo que a gente viu aqui nessa aula, eu quero que vocês então pensem um pouquinho e encontrem então esse preço de equilíbrio aí, ok? Ou melhor, quantidade e preço de equilíbrio de longo prazo. Bom, faça um gráfico figurativo da firma individual e coloque seus resultados. Figurativo é porque é um gráfico segundo aquilo que a gente viu, né? Preço constante, custo marginal crescente, custo médio. Se precisar, não lembro se entra custo médio. Em todo caso, eu vou mostrar o gráfico aqui para vocês. E já vai estar os resultados, inclusive, pessoal, vai estar... Porque os resultados também, vocês ficam com resultados, vocês têm que tentar fazer o desenvolvimento para chegar naquele resultado, para ver se está tudo ok, se estão entendendo mesmo. E até porque é bom mostrar o gráfico, porque se não me engano, o exercício da lista, o 4, tem outros exercícios da lista que seguem esse padrão, aí você já sabe como fazer, então não tem problema nenhum mostrar esse primeiro para vocês, e vocês tentarem então chegar nele, e depois tentarem resolver outro exercício para chegar em algo semelhante. Bacana? Então vamos ver. Aqui está o resultado, a quantidade ótima vai ser quantidade igual a 20, o lucro que vocês devem achar é igual a 300. Então a quantidade de longo prazo é igual a 5 e o preço é igual a 25. Então são esses os resultados que vocês devem encontrar. Então vamos lá, né? Tentem resolver aí. Não conseguindo aquela dinâmica que eu falei para vocês, vejam com o monitor, vejam comigo. Mas tentem fazer antes, assim, não... porque é simples, é como eu falei para vocês que vocês devem resolver o item A, B e C. O C é em cima da aula que a gente teve agora, então revejam a aula. Mas se não tiver jeito, aí sim, procurem ajuda. E o D é esse aqui agora. Com os resultados encontrados do item anterior.
nos itens anteriores, né? Então tá aí, o custo médio está ali, porque realmente longo prazo, quando o preço, bom, eu estou dizendo para vocês, né? Quando o preço é igual ao custo médio, que é o custo médio mínimo, então você deve encontrar esses valores aí, beleza? Então faço esses exercícios e vamos ver mais um vídeo, e eu acho que o terceiro vídeo daquela série que eu falei para vocês de economia, precificação de bens ambientais. E por essa aula é isso, ok? Então você já tem coisas para fazer, façam os exercícios, comecem a fazer os exercícios da lista e façam aquelas pequenas resenhas, né? Faça tudo num documento só para cada vídeo desse que está tendo nas aulas. Tá bacana? É isso aí. Está aqui o vídeo, né? Valoração de serviços ecossistêmicos, método de valoração baseada no mercado. Agora já está na fase de mostrar quais os métodos de valoração que existem, né? Esse vai ser, eu acho que o primeiro, que é o valoração baseada no mercado. Bacana? Então, vejam o vídeo aí, façam a resenha, façam exercício e até a próxima aula. Dependendo do serviço ecossistêmico que estamos estudando, existem diferentes abordagens que podemos usar para determinarmos os seus valores. Primeiro, nós vamos ver a abordagem baseada no mercado. A abordagem baseada no mercado pode ser usada para aproximar o valor dos bens ambientais que são comprados e vendidos no mercado. Então, madeira, peixe, plantas medicinais, água, animais, insetos, nozes e frutas, bens que são comercializados. Esse método não pode ser utilizado para valorar serviços como ar limpo, purificação da água, vistas deslumbrantes, que não são tipicamente comercializados, mas veremos como valorar esses serviços em um outro vídeo. A valoração a partir da abordagem baseada no mercado é feita medindo-se os excedentes do consumidor e do produtor. Teoricamente, as pessoas terão uma disposição máxima a pagar por um determinado item e essa disposição é a nossa medida de valor. Elas têm de abrir mão de alguma coisa para obter esse item. A diferença é o excedente do consumidor ou o valor incremental que o consumidor ganha ao adquirir o bem. Cada pessoa tem uma disposição a pagar diferente e as pessoas, em geral, estão dispostas a pagar menos para obter mais de alguma coisa que já possuem. A função de demanda da sociedade será algo desse tipo. A disposição a pagar da sociedade é representada por essa área. Esse é o valor que os consumidores ganham com o recurso. Se fosse de graça, então tudo seria o excedente do consumidor. Se há custos, então precisamos subtrair esses. Nós falamos sobre excedente do consumidor de forma um pouco mais detalhada no primeiro vídeo dessa série. Mas uma parte do valor ganho com o serviço ecossistêmico pode ser excedente do produtor, caso alguém esteja ofertando esse. Vamos dizer que um produtor pesque a venda de um peixe. Ele terá custos com o barco e com os equipamentos, consertos, compra de combustível, pagamentos de salários, impostos e outros custos que não me vêm à mente agora. E ele vai ganhar uma receita com a venda do peixe. Para o produtor, esse é todo o valor que ele teve de abrir mão para levar o peixe ao mercado. E essa área representa todos os benefícios que ele recebeu por levar o peixe ao mercado. Essa diferença é o excedente do produtor. Vamos dizer que para pescar mais peixes, o custo aumente. Os trabalhadores ficam cansados e trabalham mais devagar. Talvez o dono tenha de pagar hora extra e contrate novos trabalhadores. Talvez eles tenham de pescar em águas mais profundas, mais longe da costa. Tem de pescar durante a noite. Então, o custo de pescar um peixe a mais e de levar esse peixe ao mercado torna a atividade mais cara. E isso acontece para cada peixe a mais pescado. Se o dinheiro que eles conseguem com a pesca é menor do que o custo, então eles não vão pescar, pelo menos no longo prazo. É o mesmo para todos os produtores, e a oferta total do mercado seria mais ou menos assim. Essa área representa os custos e essa o excedente do produtor. A soma dos excedentes do consumidor e do produtor é igual ao valor econômico total. É todo o valor que os produtores e consumidores obtêm com os bens, menos os custos de produzir ou de levar esses bens até o mercado. Vamos supor agora que o habitat dos peixes foi contaminado e que por causa disso a população de peixes diminuiu. Essa área representa o excedente econômico total antes da contaminação, mas a poluição irá aumentar os custos dos produtores, que agora têm de investir mais tempo e dinheiro para encontrar os peixes. Isso desloca a curva de oferta para a esquerda.
Se há menos peixe no mercado, então a competição entre os consumidores para comprar peixes aumenta, o que faz com que os produtores aumentem seus preços. Para descobrirmos como a contaminação afetou o valor das pessoas pelo recurso, nós temos de encontrar a mudança no excedente econômico total, o excedente antes e depois da contaminação. Até agora nos baseamos na ideia de que nós conhecemos o formato das curvas de demanda e de oferta. Para esse nosso estudo e para os outros métodos que nós vamos estudar aqui, o truque é tentar construir essas funções de forma que possamos estimar os excedentes e as mudanças nos excedentes. Para a curva de demanda, a ideia é considerar diferentes mercados com consumidores e produtores idênticos, como se tivéssemos múltiplos universos. Em cada universo temos um preço diferente. Nós podemos simplesmente observar as transações que ocorrem em cada universo e, em seguida, com base nessa informação, construir a função de demanda, pois teremos uma relação entre o preço e a quantidade demandada dada esse preço. Mas nós ainda não temos múltiplos universos. Podemos desenhar a curva de demanda com base nas quantidades vendidas e nos preços dos anos anteriores? Não, pois o preço é apenas um dos fatores que afeta a demanda. Não podemos assumir que esse movimento ocorre ao longo da mesma curva de demanda. A quantidade comercializada depende também do preço dos bens substitutos ou bens complementares, da renda dos consumidores, da população, das preferências e provavelmente de muitas outras coisas. E muito provavelmente em cada ano teríamos uma curva de demanda diferente. Existem várias maneiras de tentar aproximar o formato da curva de demanda ao que seria seu formato verdadeiro caso tivéssemos todas as informações disponíveis. Uma forma de fazermos isso é através de experimentos. Nós não temos múltiplos universos, mas uma empresa pode querer mudar o seu preço em determinada cidade para tentar determinar como a demanda age. Assumindo que, com exceção da mudança no preço, tudo mais permanece constante, isso pode funcionar. Mas uma outra forma é estudar os dados dos anos anteriores. Mas, ao invés de assumirmos que o preço é o único fator, consideramos todos os outros fatores que podem afetar e provavelmente afetam a curva de demanda. Esse é o mundo das regressões. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso aqui. Mas a ideia é que se esses são todos os fatores que afetam a função de demanda, então, ao olharmos para os dados do passado, nós podemos fazer algo como uma engenharia reversa para saber como será a equação de demanda. Existem alguns links na descrição que podem te ajudar a entender melhor isso, caso você esteja interessado. A curva de oferta será a quantidade de dinheiro que custa para os pescadores pescarem 1 quilo a mais de peixe ou qualquer que seja a unidade a mais de peixe. O ponto é que para cada quilo adicional pescado, os custos mudarão. Na prática, analisamos os custos de todos os pescadores para a quantidade total de peixes pescados para construirmos a curva de oferta. Quando analistas não têm tempo ou dinheiro ou dados para estimar o formato da curva de demanda, é comum multiplicar o preço pela quantidade, o que dá uma estimativa do valor total do peixe produzido. Em seguida, desse valor, eles subtraem os custos de produção e obtêm os benefícios líquidos da pescaria. E eles simplesmente veem como esse benefício muda com mudanças ambientais. Não é uma medida apropriada e nós estamos completamente ignorando o excedente do consumidor. Mas ainda assim é um número que os tomadores de decisão e as pessoas em geral entenderão. Com recursos limitados, isso é melhor do que nada. E você verá esse tipo de cálculo toda hora na valoração do meio ambiente. Um exemplo do uso da abordagem baseada no mercado se deu no Cabo das Agulhas, na África do Sul. Existem 3 áreas de proteção marinhas nessa região, ameaçada de contaminação e pelo excesso de atividades predatórias. Um aumento nos esforços de conservação foram seguidos de movimentos de resistência porque o dinheiro entrava, mas parecia não sair. Então, uma equipe fez uma avaliação econômica dos efeitos das áreas de proteção marinhas nas atividades pesqueiras, de recreação e no valor de existência. Para a pesca, eles utilizaram a abordagem baseada no mercado. A ideia é que os peixes tenham um lugar seguro para se reproduzirem e crescerem, e com isso, parte da população de peixes vai acabar saindo para fora dessas áreas. Mas a questão é que as áreas de proteção marinhas diminuem as áreas onde os pescadores podem pescar. A estratégia foi descobrir quantos peixes migravam para fora das áreas protegidas e com isso afetava a quantidade de peixes pescados por unidade de esforço desprendida por cada pescador. Em seguida, a quantidade pescada era multiplicada pelo preço do peixe. Eles não estavam calculando o excedente do consumidor. Também descobriram o custo de oportunidade de não pescar nessas áreas.
Muitos estudos foram feitos nessa área com relação à reprodução e à migração dos peixes com base nos dados que os pesquisadores coletaram. Mas a pesquisa era um pouco fraca. Mais ou menos uma dúzia de espécies de peixes eram pescadas, mas eles tiveram de usar informação de apenas 2 espécies para estimar o comportamento de todas as demais espécies. E eles tiveram de usar outros atalhos também. De longe ideal, mas era o melhor que poderiam fazer. Usando uma taxa de desconto de 6%, eles encontraram isso como o custo presente e o benefício presente ao longo de 20 anos. Aqui não há nenhuma área de proteção marinha, então não há benefício com a migração de peixes para fora dessa área. Isso é como está agora. E esse é o cenário que estamos considerando, assumindo regras rígidas e tornando uma das áreas de proteção marinhas maior. Esse é o custo de oportunidade de proibir que peixes sejam pescados numa determinada área do oceano. Mas vale mencionar que isso tende a ser temporário. Esse gráfico mostra os custos e os benefícios acumulados para os pescadores, assumindo diferentes níveis de migração. Num primeiro momento, os pescadores perdem, mas à medida que é dado aos peixes tempo e espaço para crescerem, eles irão povoar áreas fora das zonas protegidas. No final, mesmo superestimando os custos e com uma estimativa conservadora dos benefícios, eles encontraram que os benefícios das áreas de proteção marinhas superam seus custos. Nos próximos vídeos, nós vamos ver alguns métodos de valoração baseados no custo para valorar os serviços ecossistêmicos. Peraí. Só para finalizar agora, tem que... Ok, então com isso finalizou aí.